Enfim, você é formado pela faixa. Isso. Como é que surgiu a ideia de você fazer jornalismo? Como é que o jornalismo entrou na sua vida? Cara, então, Guto, assim, lá atrás eu tentei ser jogador de futebol. Fiz alguns testes, passei em dois, no América e no Botafogo. No Vasco eu ia ser aprovado, mas eu desisti. O que aconteceu? Eu tinha um incentivo em casa. Meus avós, com quem eu fui criado, meus avós por parte de mãe, eu perdi meu pai com 2 anos, então fui criado pelos meus avós. O meu avô vascaíno, e ele que me fez ser Vasco. E quando eu ia fazer os testes, minha avó fazia o seguinte incentivo: meu filho, e se não der certo, melhor estudar. Zico e Roberto só tiveram um. Eu falei, tá, mas eu não preciso ser nem o Zico nem o Roberto, pra ser o Fábio, porra. E eu sempre fui apaixonado pelo futebol, jogo até hoje, participo de campeonato de futsal e tal. Fez um gol aí que eu vi outro dia. Fez domingo passado, gol neles, né? Gol no Flamengo, pô. É sempre bom meter gol na Vasco Flamengo, né? Foi 4x4 o jogo. O que é aquilo? É um campeonato dentro do condomínio? Dentro do condomínio, né? Um campeonato de futsal que eu já tô no time master, né, cara? Já não dá mais. A molecada corre, eles têm um pulmão só pra correr. Eu não tenho esse pulmão, já tive esse pulmão só pra correr, não dá. Então os meus 2 são pra dar aquele trotezinho e tal. Porque tem uma molecada que joga isso profissionalmente, né? O futsal tem a molecada que vive disso. Que, porra, treina pra isso, recebe pra isso, cara. Eu trabalho, consigo malhar 2 vezes na semana quando consigo. Essa semana ainda não consegui. Pra você ter uma vida útil e jogar uma peladinha por semana, entendeu? Então não é assim. Aí tu pega um garoto, eu tô com 44, um moleque de 18, 20 anos, que vai correr, e eu sou competitivo, eu falo assim, cara, não vai correr comigo. Eu vou correr também, aí eu vou me machucar, aí o moleque vai continuar inteiro. Então, aí eu tô jogando Master, foi isso que você viu aí, que foi o Vasco Flamengo. Fez um gol de fora da área. Isso. Domingo tem o Vasco e Botafogo, né, contra o seu clube. Se a gente vencer, a gente tá na final contra, inclusive, provavelmente o próprio Botafogo. Mas, enfim, e desde pequeno eu fui um apaixonado pelo rádio, um hábito que eu peguei do meu avô, ouvia radinho de pilha, ouvia as resenhas e tal. Eu ia jogar a pelada, estava caminhando para chegar no campo, eu ia me entrevistando, mas eu não sabia que isso iria fazer parte lá na frente, mas era uma coisa que eu gostava. Eu ouvia muito as transmissões pelo rádio e tal. E aí quando foi chegando lá na frente, na hora de decidir no colégio, o que vai fazer, teste vocacional, não dava jornalismo, né? Dava direito. Você fala muito bem, você vai ser um bom advogado. Porra, você fala bem advogado. Quem garante uma coisa com a outra? Tem nada a ver, né? Mas enfim. Aí um dia, fiz o vestibular no primeiro período, na primeira parte, né? Logo que eu me formei, não passei para as federais, fui fazer um curso pré-vestibular. E aí durante esse pré-vestibular eu falei, cara, vou tentar jornalismo. E tem a faixa que é muito conceituada, vou fazer. Não deu outra, fiz, foi aprovado e tal, me formei por lá, só que na época eu dava aula particular de matemática, que não tem nada a ver com a nossa área. Porque os meus irmãos são professores particulares, e aí eles começaram a perder horário para dar aula. E aí, começa a dar aula aqui, Fábio, eu sempre gostei de matemática, tu ganha um dinheirinho ali no final do ano, pega um aluno em recuperação, ele aprova. Assim, legal, gostei. No ano seguinte começa e tal, aí fui dando aula, durante uns 5 anos aula particular de matemática, e gostava, e ganhava um dinheiro na época bom. Falei, legal. E isso aí atrapalhou, mas retardou o meu início de estágio, porque eu fui estagiar já no 5º período de faculdade, eu via muitos amigos desde o início e tal. Falei, cara, não posso deixar de dar aula, porque eu ganho meu dinheiro aqui, meu dia a dia e tal. Enfim, e depois eu comecei a estagiar até que eu fui parar na Rádio Tupi, no meu primeiro estágio profissional, formei, contratado lá e a vida seguiu ali. Mas acho que vem disso, de gostar muito do rádio, de ouvir muito rádio, de gostar de imitar as pessoas, de narrar botão, acho que tem todo esse componente. Você hoje faz narração, né, no Fanático Vascaíno, virou meme, mas quem são suas referências na narração? Você fala muito de rádio, quem são seus narradores? Então, primeiro assim, eu não me considero narrador, né? A culpa até é do Luiz, trabalha comigo, Luizinho, que sugeriu quando a gente teve a ideia de fazer a narração no canal. Eu falei o combustível aqui, né? O Ice Tea, tá, gente? O pessoal acha que é o uísque. Porra, tá bebendo uísque pra cacete. Tô trêbado já, né? Com essa quantidade dessa caneca aqui. Obrigado. Eu queria trazer um amigo da Fox, porque, assim, eu sempre fui repórter, depois mudei pra comentarista, e na Fox eu tive a oportunidade de comentar jogo, que é muito diferente de comentar programa. Foram 285 jogos como comentarista, com histórias diversas, fazendo campeonatos diversos, do belga, escocês até o espanhol, alemão,
Libertadores, enfim, tudo que a Fox transmitia a gente comentava. De comentar 2 jogos ao mesmo tempo, essas histórias que a TV nos permite fazer. E aí eu falei pro Luiz, Luiz, vamos começar a narrar os jogos na Série B? Eu vou convidar um amigo que também saiu da Fox e tal, aí eu comento o jogo. Ele falou, não, narra você. Eu falei, não, eu não sou narrador. Não, o canal tem a tua cara, do teu jeito, faz do teu jeito. E aí fui fazendo, a coisa foi acontecendo, a gente vai contar isso mais à frente, mas enfim. Voltando nas referências, vieram sempre do rádio para mim. Eu ouvia muito do Alcei Camargo, José Carlos Araújo e Luiz Penido. São os caras que eu ouvia muito, que eram muito identificados. Trabalhei com 2 deles, né? O do Alcei não, do Alcei entrevistei, mas não trabalhei com ele. O Zé me levou para... O Penido primeiro foi quem abriu a porta do departamento de esportes, né? Indicado pelo Paulo Júnior, que era o coordenador de esportes, aí o Penido me contratou na Rádio Tupi. E depois o Zé Carlos Araújo me levou para a Rádio Globo e para a TV Bandeirantes. Então eu tive 2 experiências com o Zé de chefe, inclusive. Profissionais brilhantes no que fazem. E claro que aí trabalhando conheci outras figuras espetaculares, como o Edson Mauro, um irmão, um narrador espetacular. Está sempre reciclando, sempre buscando termos novos. O Evaldo José, que é de uma outra geração. E os 2 foram até os caras, meus mentores para esse projeto do canal. O Edson e o Evaldo. Na TV eu admiro, tem muita gente boa. O Gustavo Villani foi repórter como eu era repórter na Rádio Globo. Eu era repórter da Rádio Globo Rio, Gustavo na Globo São Paulo. Nós fomos para a ESPN juntos. O Gustavo virou esse fenômeno, ele é muito bom, um cara genial. Gosto muito do Luiz Roberto, acho o Luiz, não só como figura humana, como narrador, acho ele espetacular. O maior de todos é Galvão Bueno, na minha avaliação. Galvão é um monstro. Acho que as pessoas passaram a respeitar o Galvão do tamanho que ele é, porque, principalmente na época do Pânico, o pessoal tirava muito sarro, falava, pô, cala a boca, Galvão. Mas acho que agora a galera é apaixonada pelo Galvão, né? Ele merece. Isso implica diretamente com o que o Fábio falou em relação ao Dinamite, né? São as pessoas da geração ali que não conhecem o trabalho, a importância da pessoa naquele nicho. E ela a conhece através de um outro trabalho, no caso do Galvão, o Pânico, e abraça aquela ideia de que o Galvão tinha que calar a boca, de que o Galvão era chato. Só que, pô, o Galvão é um monstro. Eu já li a biografia do Galvão. Eu tenho. Fala, Galvão. O Galvão, cara, é daqueles caras assim, que você pergunta pros grandes hoje da televisão, todos falam, cara, não, o Galvão é o número 1, é o concurso, entendeu? E aquele cara assim, que até hoje ele fala assim, pô, vou narrar. Ele narra para cacete. Ele nunca vai parar. Ele fala que vai parar, vou parar no próximo, não para. Normal. Então assim, mas tem uma geração muito boa. Eu trabalhei com um grande na Fox, o João Guilherme, espetacular. João como figura humana também. O Daniel Pereira, da Sport TV, começou comigo. A gente era repórter de clube, de cobrir clube lá no Botafogo, no Caio Martins. Então tem uma galera muito boa. Conheci uns caras que eu não acompanhava, que eram de São Paulo, que estavam na Fox. O Éder Reis, o Marco de Vargas... O Silva Júnior, que trabalhava na Rádio Globo São Paulo, estava também lá. O Rodrigo Cassino, que a gente trabalhou junto na Band, também estava lá. Enfim, tem vários. Prieto, porra, um gentleman, um príncipe. Porra, o cara que voz, cara. Ele foi um dos responsáveis por eu ter ido para a Fox. Ele e a Tirso, os 2 caras que incentivaram demais. Então, assim, tem grandes nomes e se você falar assim, pô, você se espelha em alguém para narrar... Cara, não, porque eles ficariam muito chateados se eu falasse do nome deles, assim, porra, eu quero narrar igual... Não narra igual o João, esses caras todos. Esses caras são narradores, porque é uma arte narrar. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Então eu procuro fazer do meu jeito, com os meus termos, expressões que eu uso no meu dia a dia, que estão, talvez, na moda em algum momento e tal, mas procuro não imitar. E representar o torcedor, porque a narração, o jeito que eu faço, ela é representativa do torcedor vascaíno. Então, assim, não adianta você dizer assim, pô, você narra melhor que o fulano. Eu não narro melhor porque o fulano não narra do jeito que eu narro. Então, não dá pra comparar. Sim. Eu narro como se fosse o cara da arquibancada ali. Sai o gol, porra, o cara tem a reação do cara da arquibancada.